meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo nosso canal, aqui no Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho e hoje eu quero contar pra você algumas coisas que provavelmente ninguém nunca te contou sobre copywriting. A primeira delas é que copywriting é uma profissão que exige evolução contínua. Todos os dias, dezenas, às vezes centenas de pessoas me mandam direct com dúvidas sobre o mercado digital, sejam nossos alunos ou apenas seguidores, não é? E as pessoas estão sempre perguntando sobre copywriting. E a pergunta que me mandam é, cara, quanto tempo demora para eu me tornar um copywriter sênior? Quanto tempo leva para eu me tornar um redator publicitário experimentado, que vai participar dos maiores projetos, buscar os maiores salários? E o que eu digo sempre para essas pessoas é que elas precisam abraçar o tempo. Elas precisam compreender a ideia de que um escritor não se forma do dia para a noite. Copywriting é uma atividade que envolve principalmente tempo, repetição e uma disposição natural ao aprendizado. A grande diferença de um copywriter júnior, alguém que está começando agora, para um copywriter sênior, aquele profissional que vai ser capaz de levar uma campanha inteira, gerenciar profissionais abaixo dele, é basicamente a quantidade de tempo, de cultura e de lançamentos, campanhas, ofertas que esse copywriter mais experimentado ele passou. O copywriter júnior que tá chegando agora, que passou pela nossa formação, ou que é um sujeito mais autodidata, aquele cara que assistiu às aulas de copy do Novo Mercado, ele é capaz de fazer peças. Ele é capaz de produzir páginas de vendas, checkouts personalizados, páginas de inscrição. Ele é capaz de produzir conteúdo no feed, nos stories e ajudar o seu expert a produzir lives roteirizadas cada vez melhores. Mas a diferença é que falta nesse sujeito júnior experiência. Experiência para, por exemplo, ajudar o seu cliente a conscientizá-lo de que a persona que ele acha que ele deve trabalhar não é bem aquela. Muitas vezes nós chegamos até clientes que nos dizem, olha, a minha persona é o seguinte, é uma mulher de meia idade, que está com dificuldade para perder peso, e no meio da conversa você percebe que aquele nutricionista não está trabalhando bem com esse público, e o público é completamente diferente. Um copywriter sênior, ele tem mais experiência, quilometragem rodada para conseguir conduzir esse cliente até um movimento consciente que é duro dizer, né, mas cara, você não sabe exatamente com quem você está falando ou você não deveria estar falando para esse público. Um outro ponto é que copywriters mais experientes, eles são capazes de identificar inimigos comuns com mais propriedade. É aquela ideia do Felipe Miranda no Fim do Brasil, comentando como o Brasil iria dar errado por causa dos mecanismos e das tomadas de decisão que o governo da época estava tomando lá no Palácio do Planalto. Copywriters mais sêniores, eles também são capazes de gerenciar pessoas. Ele é o cara que chama o social media, o designer, a turma do suporte, fala, ei pessoal, nós vamos desse jeito, esse é o tom de voz, é assim que nós falamos com o nosso cliente designer, o mood, a percepção, o tipo de campanha que nós vamos fazer está mais parecido com esse tipo de anúncio do que com esse tipo de anúncio. A partir de agora, a pergunta que você pode me fazer é, tá bom, e como é que eu evoluo de um copywriter júnior, cara que ganha seus 3, 4 mil reais, para um copywriter sênior, aquele cara que ganha 20 mil reais ou mais às vezes, não é? E a verdade é que você tem que desenvolver aí 3 grandes habilidades e que elas seguirão ao longo de toda a sua carreira. A primeira delas é tempo. Você precisa aprender a esperar. Não dá para formar um copywriter aí em 3 ou 4 meses. E esse tempo ele deve ser dedicado basicamente a 2 grandes verticais, a escrita e a leitura. O copywriter deve escrever, o copywriter deve ler o tempo inteiro. Esses são os nossos principais instrumentos de trabalho. Então, praticamente é uma profissão que você não vai parar de estudar nunca. Então, se você não está ok com essa situação, cara, eu tenho uma péssima notícia para te trazer. Provavelmente você vai estudar a vida inteira. Você precisa fazer muitas revisões de texto, você precisa ser muito crítico com a sua comunicação, com a mensagem que você põe no papel. É muito comum você, como copywriter que pretende evoluir na carreira, escrever textos e depois de 6 meses olhar para eles e falar, cara, esse texto tá uma merda, não era assim que eu escrevi, eu não acredito, eu melhorei bastante. Isso é um ótimo sinal. Então o tempo é o principal tempero para você que quer avançar na carreira. O segundo elemento é a repetição.
repetição. Você precisa repetir. Eu sempre digo que eu fiz mais de 10 mil stories antes do meu perfil no Instagram estourar. E aí, quando alguém olha para os meus stories hoje, elas falam, nossa, o Ícaro tem um talento natural. Mas a verdade é que eu faço 80 stories todos os dias, faça chuva, faça sol. Eu faço stories no Natal, no Ano Novo, no aniversário dos meus filhos, no meu próprio aniversário. Quando eu tô doente, eu faço stories. Quando eu tô animado, eu faço stories. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo são stories. Então, a repetição vai te trazer em direção, vai te guiar em direção à excelência. O que você não pode fazer é achar que você se tornará um grande copywriter sem escrever. Não existe. Esse processo de repetição, ele é fundamental no seu desenvolvimento. E por fim, a resiliência. Copywriters têm que se acostumar com o fato de que eles farão lançamentos, ofertas e campanhas que darão obscenamente errado. Eu já trabalhei um ano inteiro num projeto para não tirar R$1 de comissão, porque o projeto acabou dando errado, e isso é mais comum do que você imagina. Existe um outro nível que também adiciona muita ansiedade e incerteza aos copywriters que estão começando agora, que são aqueles 5 ou 6 primeiros lançamentos que não dão certo nem dão errado. Eles não dão totalmente errado e tão lucro zero, mas eles não dão certo o suficiente para você ganhar mais do que 3 ou 4 mil reais de comissão, e a impressão que você tem é que todo mundo tá fazendo dinheiro no mundo menos você. Todo mundo tá fazendo alguma profissão que dá um dinheirinho melhor e você tá trabalhando pra caramba pra no final do mês acabar com o mesmo salário de alguém que tá fazendo Uber, de bico, por exemplo. E é normal, porque enquanto você está aprendendo, você acaba encontrando experts menores, porque os maiores, eles pedem por mais experiência. Então é comum que seus primeiros lançamentos não deem nem tão certo, nem tão errado, mas é importante que você insista, porque uma das melhores sensações que eu experimentei na vida foi quando o meu primeiro lançamento deu certo, acertou na mosca, e eu pensei, nunca mais eu vou precisar de dinheiro de novo, porque agora, finalmente, eu aprendi como é que se faz esse negócio. E a pergunta que eu te deixo aqui ao final do vídeo, lembrando sempre que esse espaço é para ser utilizado por vocês, comentem aqui abaixo, respondam nos comentários da galera que tá perguntando, façam desses comentários um grande chat, um grande fórum para vocês. Em que nível você acha que a sua escrita está agora? Você como copywriter, você como alguém que se interessa por produção de conteúdo, qual é a maior dificuldade que você tem hoje? É a produção de texto? É entender o que o cliente quer? É a resiliência? A capacidade de repetir as coisas a longo prazo sem a certeza de que elas darão certo? Escreve aqui abaixo que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante esse espaço. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.